Conectados com a EBD com o professor Luiz Belo. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, em especial a juventude. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD com o professor Luiz Belo. Hoje estamos chegando ao final de mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Hoje comentaremos a última lição do segundo trimestre para a glória do nome do Senhor. Esperamos que nesta jornada você tenha crescido muito, que você tenha aprendido muito e que de alguma forma nós possamos ter contribuído para este crescimento e para esta aprendizagem. Deus te abençoe, continue conosco. Certamente no próximo trimestre teremos mais um trimestre abençoado em nome de Jesus. Mas antes de começarmos esta aula, eu já quero te pedir, se você gostar do vídeo, não deixe de curtir, de dar o seu like, fazer os seus comentários e compartilhar com outras pessoas. E claro, se ainda não se inscreveu no canal Conectados com a EBD, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Deus te abençoe, vamos começar a nossa aula. O título da lição de número 13, a lição que nós estudaremos hoje, Renovando a Aliança. Renovando a Aliança. O texto do dia, Josué capítulo 24, versículo de número 31, nos diz o seguinte: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. A síntese diz o seguinte: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do seu eterno amor e cuidado. E por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, Josué capítulo 24, versículos 14 ao 21. Josué 24, 14 ao 21. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio Jordão, da além do Jordão, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará
e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Amém? Baseando-nos nesta leitura, neste texto, com a ajuda de Deus, nós falaremos sobre esta renovação da aliança, renovando a aliança. Depois de um tempo de paz vivido desde a divisão da terra, Josué agora convoca o povo para duas assembleias, para duas reuniões solenes. A primeira ocorreu possivelmente em Siló para uma despedida, onde ele exortou o povo para que não desistissem de possuir o restante da terra prometida e continuassem a servir ao Senhor. A segunda assembleia ocorreu em Siquém, quando depois de entregar sua mensagem profética, Josué propôs que todos renovassem o concerto com o Senhor. Nas duas ocasiões, podemos ver um tom saudosista na seguinte frase: e eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Josué despede-se do seu povo e faz uma exortação. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Diante de tudo isso, diante de toda a exortação do discurso de Josué, o povo renovou a aliança com Deus, para que, em seguida, sepultar Josué, marcando o fim de uma era de muitas batalhas, sim, muitas guerras, porém, guerras sempre acompanhadas, na sua grande maioria, de conquistas. Falando nisso, ou pensando sobre esta renovação da aliança, o comentarista apresenta no primeiro tópico que Josué lhe faz questão de reunir o povo em Siló. Josué ele vai reunir todo o povo e vai lembrar a todos, ele faz questão de lembrá-los, que já estava idoso e que não poderia mais liderá-los, não poderia mais continuar à frente do povo. Também ele faz questão de lembrar que sua partida para Canaã, não a terrestre, mas agora a celestial, estava próxima. E é bom lembrar que reconhecer a hora certa de começar e também o momento certo de encerrar o ministério demonstra sabedoria e intimidade com Deus, além de demonstrar também maturidade e desapego a um cargo. Isso também é bom lembrar. Isso evidencia por parte de Josué maturidade e desapego ao cargo, à função, pensando nos dias de hoje. Qualidades que todo líder deve ter. No segundo ponto, Josué ele faz um discurso efetivo, um discurso contundente, um discurso forte. Exatamente, Josué, num ato de amor e zelo, exortou os hebreus e aconselhou-os a respeito das escolhas que deveriam fazer quando de sua ausência. No seu discurso, Josué utilizou no início a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse quando do seu chamado.
Josué utiliza as mesmas palavras que o Senhor utilizou quando lhe chamou. Que palavras foram estas? Josué abre a boca para o povo, entendendo que havia uma certa preocupação no coração do povo diante de tudo que ele estava falando. Ele vai e diz: esforçai-vos. Esforçai-vos. Havia inimigos ao redor e outras terras para serem conquistadas. Portanto, eles precisavam sim de esforço, de dedicação, de fé. Josué não mais estaria presente. Entretanto, Israel teria o maior líder, o maior estrategista, que era o próprio Deus que liderava. Depois, Josué também advertiu o povo para que todos guardassem os mandamentos. Olha a preocupação de Josué. Josué vai partir, mas Josué sabe que o povo precisa continuar servindo a Deus, obedecendo os seus mandamentos. Não era enquanto ele fosse líder, porque o verdadeiro líder não se preocupa com o povo apenas enquanto lidera. Na sua ausência, quando ele sai, ele também está preocupado em que o povo obedeça os mandamentos do Senhor. Ele também vai se preocupar e orientar, advertir para que o povo ame ao Senhor. Uma vez que se o indivíduo, se a pessoa, se o homem ama a Deus, a obediência aos seus mandamentos, ela vai se dar de forma natural. Eu vou repetir. Se o homem ama a Deus, a obediência aos seus mandamentos, ela vai se dar de forma natural. E obediência aos mandamentos e amor ao Senhor são decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz. Amar a Deus e obedecer os seus mandamentos são decisões, são escolhas pessoais, próprias, nossas. Não são nossos pais, não são nossos líderes, não são nossos pastores. São decisões nossas, pessoais. Assim como cada um desses citados também precisam tomar decisões desta grandeza: amar e obedecer a Deus. Por fim, Josué também advertiu que não aceitassem casamentos mistos, não se envolvessem com pessoas de outras nacionalidades, cujos princípios éticos, morais, religiosos e espirituais eram terrivelmente, absurdamente diferentes dos princípios de Israel. Esta era a preocupação de Josué, para que o povo não se deixasse levar pelos princípios culturais, éticos, morais, religiosos e espirituais das nações. Deus ama tanto os seus filhos que sempre os alerta para que não sofram consequências da desobediência. Ali, Josué estava sendo canal de Deus, estava sendo usado por Deus para divertir o povo, porque Deus os ama tanto, tanto, que os adverte para que não sofram as consequências da desobediência. O mesmo se dá nos dias atuais, na igreja contemporânea. No terceiro subtópico, nós vamos pensar sobre a justiça de Deus. Vamos pensar que a justiça de Deus ela é implacável. No seu discurso, Josué lembrou a todos de Israel
dizendo: nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua contumaz infidelidade passará sem o castigo divino. Josué mostra ao povo: tudo que Deus falou se cumpriu, tanto as bênçãos, as promessas, mas também todos os castigos que ele havia dito que sobreviriam à vida de quem desobedecesse os seus mandamentos, também veio. E o comentarista faz questão de colocar: aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua contumaz infidelidade passará sem o castigo divino. A mão de Deus há de julgar, e o juízo de Deus é implacável. Os meus erros, os teus erros, não passarão em branco diante de Deus. Podemos enganar os homens, podemos esconder dos homens, mas diante de Deus tudo está revelado, não há nada encoberto. Deus é longânimo e misericordioso, mas não é injusto. Eu vou repetir: Deus é longânimo e misericordioso, mas não é injusto. Todo pecado tem um preço, e a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Portanto, tenhamos cuidado. Sintetizando este tópico, nós afirmamos que os líderes que agem com excelência sempre têm a visão dos dias futuros. Os líderes que agem com excelência sempre têm a visão dos dias futuros. Sempre é um futurista, sempre procura enxergar além do momento e do aparente. No segundo tópico, nós vamos ver a despedida de um líder. Nós vamos ver a despedida de Josué. Quando Josué marca uma assembleia para fazer essa despedida, é bom observar, ele vai fazer um discurso, mas para trazer uma mensagem, uma palavra profética. Olha que líder fantástico. Quando ele convoca o povo para fazer um discurso de despedida, ele vem trazer uma mensagem profética. Ele vem falar ao coração do povo dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Josué narrou a história do povo hebreu a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaque, Jacó, Moisés e Arão. Bem como ele faz questão de lembrar os grandes feitos, desde as pragas no Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor. Josué faz questão de destacar: foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias aos hebreus. Com outras palavras, todas as conquistas, todas as batalhas travadas e vencidas não são frutos das forças, dos esforços apenas dos braços humanos, dos exércitos de Israel. As vitórias conquistadas pelos hebreus são simplesmente vitórias conquistadas pelo Senhor para beneficiar e abençoar o seu povo e abençoar Israel. Neste momento de memorial,
neste momento solene de despedida e de renovação de aliança, porque Josué faz questão de convocar o povo para firmar uma aliança com Deus. Josué sabia que o povo estava enveredado por caminhos tortuosos. Como assim? O próprio texto vai mostrar para nós. Agora, pois, temei ao Senhor, versículo 14 do capítulo 24, e servi-o com sinceridade e com verdade. Segunda parte do versículo ele diz: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Quando Josué diz deitai fora, era porque o povo estava mantendo ídolos em seus territórios. Josué convoca-o para fazer uma nova aliança. Depois que ele conclui a sua profecia, sua mensagem profética, o seu discurso profético, literalmente ele vai clamar ao povo para servir somente a Deus. Olha o que diz o versículo de número 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo aceitou de bom grado a mensagem, a palavra, o discurso de Josué e renovou a aliança com Deus. Diante disso, diante desta decisão voluntária, diante desta atitude e escolha do povo em renovar a aliança com Deus, Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Ele vai erguer um memorial. Repito, ele vai erguer um memorial para que todos vejam e se lembrem do pacto, da aliança que firmaram com Deus de Israel, que lhes beneficiou, lhes abençoou, lhes protegeu em todas as suas trajetórias, em todos os momentos de suas vidas. Os homens, com frequência, esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esquece, pois nossas palavras ficam gravadas perpetuamente perante Deus. Josué marcou esse momento solene ao erigir, debaixo de um carvalho, uma grande pedra, dizendo que ela serviria para prestar testemunho de tudo que Deus fez e da aliança que eles firmaram com Deus. Na sequência, ainda nesta despedida do líder, nós vamos pensar simplesmente na morte de Josué e Eleazar. Pois a morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar, esses três fatos põem fim ao livro de Josué, encerrando de forma grande, poderosa, um ciclo áureo, um ciclo de ouro, de muitas batalhas e muitas conquistas. Eu vou repetir, o livro de Josué, ele vai findar, ele vai terminar
narrando a morte de Josué e Eleazar, e isso vai simplesmente fechar um ciclo de grandes batalhas, grandes pelejas. Mas o nosso coração se alegra, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos que terminaram em vitórias, em grandes conquistas. Sintetizando este tópico, este ponto importante, nós simplesmente chegamos à seguinte conclusão: os homens de Israel, com frequência, esqueciam os compromissos morais e espirituais firmados perante o Senhor. Por isso Josué fez um memorial. No terceiro tópico da lição, o comentarista ele vai fazer ou vai dar um salto bem grande. Ele vai dar um salto para o futuro. O livro de Josué se encerra, mas a jornada de Israel continua. Como todos nós sabemos, já no século XIX, no final do século XIX, Israel estava vivendo de forma dispersa, espalhada por várias nações, sem ter um território nacional. Mas no fim do século XIX, surgiu um movimento político nacionalista chamado sionismo. Este movimento pregava a volta do povo hebreu à sua terra, a terra que Deus lhes prometera que era sua. Já em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial e o fim do domínio do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos, tornou-se território britânico. A imigração judaica neste período acelerou nas décadas seguintes e teve seu auge na Europa a partir de 1930 e 1940, em decorrência da perseguição nazista. Diante disso, os árabes da região promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus à Terra Santa, à Terra Prometida. A ideia deles era impedir que os judeus, os israelitas, hoje chamados israelenses, voltassem para seu território. Mas, em 1947, findada a Segunda Guerra Mundial, a ONU, numa sessão histórica, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, que deu seu voto de Minerva, aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e Palestina. Ou seja, Israel mais uma vez voltaria a habitar na terra que Deus lhes deu. Os judeus aceitaram a divisão proposta, mas as lideranças palestinas e árabes não. Davi Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, declarou, portanto, a independência do Estado de Israel. Israel, mais uma vez, voltou a ser uma nação. Nasce mais uma nação. E eu diria, ressurge mais uma nação. Com essa nação ressurgida, nascida, criada, surgem também guerras, assim como no passado. Israel continua enfrentando guerras, mas, como sempre, a mão de Deus está sobre Israel. E todas estas guerras são acompanhadas de conquistas para a glória do nome do Senhor. E no dia 15 de maio de 1948,
Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram Israel, mas, pasmemos, todos que se levantam contra uma nação recém-criada, recém-formada, ainda muito, como eu posso falar, belicamente falando, não se compara com as outras nações, e em especial são várias nações que se voltam contra Israel, mas todas estas nações foram derrotadas. A história nos mostra isso. Uma história mais recente nos mostra que o próprio Deus atuou em benefício de Israel. Existem testemunhos de soldados inimigos nesta batalha, desta guerra, que falaram que viram pessoas que não pareciam humanas guerreando em favor de Israel. O que é isso? Isso simplesmente mostra a intervenção de Deus nas guerras e conquistas de Israel. Os descendentes de Jacó dominaram, além do seu território, mais da metade da área que pertencia ao Estado árabe. O faraó egípcio e Herodes queriam matar os bebês hebreus. E aqui, os povos árabes tensionavam destruir uma nação de apenas um dia de existência. Um dia de existência. Porém, Deus, mais uma vez, guardou os seus filhos. Lembre-se, uma nação com um dia de existência sequer estar preparada politicamente, belicamente. Então, tinha tudo para perder a guerra, mas Deus interviu e simplesmente guardou e deu vitória aos seus filhos. A imigração dos judeus continuou forte e em 1964, como contraponto com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina sob o comando de Yasser Arafat. Em 1967, eclodiu a Guerra dos 6 Dias, quando Egito, Síria e Jordânia atacaram Israel, que mais uma vez sagrou-se vitorioso. Israel mais uma vez sai de uma guerra vitorioso e acrescentando novos territórios, alargando, numa linguagem bíblica, as suas tendas para a glória do nome do Senhor. Por fim, nós chegamos ao terceiro e último subtópico das infantarias até os dias atuais. As guerras de Israel não se limitaram ao tempo bíblico. As guerras de Israel não se limitaram às décadas de 1960. As guerras de Israel continuam até os dias de hoje. Até o momento, já aconteceram 7 intifadas. Intifadas, palavra árabe que significa agitação, levante, revolta. Então já aconteceram 7 levantes ou revoltas da população civil da denominada Palestina contra o Estado de Israel. A primeira se deu em 1987 e perdurou até 1996, terminando por conta do acordo de paz com a OLP, liderada por Arafat, quando Yitzhak Rabin era o primeiro-ministro. Já entre 2000 e 2005 aconteceu a segunda intifada, o que levou Israel em 2002, sob a liderança de Ariel Sharon, a construir um muro para proteger o seu território na fronteira com a Cisjordânia.
Quando menos se espera, surge nessa região mais um ponto de tensão, além do milenar desentendimento étnico por causa dos conflitos do século XX. Cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas, os quais se transformaram em refugiados nos países vizinhos. Eles e seus descendentes hoje somam cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem injustiçadas. Daí a enorme dificuldade de resolver todas as tensões existentes entre judeus e árabes até a volta do nosso Senhor. Isso vai perdurar, mas uma coisa é certa, independentemente do que ocorra, independentemente do que exista, a mão de Deus continua sobre o território de Israel, guardando-os, livrando-os e dando-lhes vitória, porque eles são povo do Senhor, herança do Deus de Israel. Finalizando, trazendo como ponto importante desta lição, nós compreendemos que Deus permanece fiel, embora sejamos infiéis. Por isso Israel, desde os primeiros instantes até os dias atuais, continua sendo alvo do seu terno e eterno cuidado. Portanto, meus irmãos, Josué e Eleazar partiram para Canaã celeste, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro traria muitas surpresas, boas e más, sobre a vida dos hebreus até os dias atuais. Contudo, Deus nunca perdeu o controle da história. Deus te abençoe. Nós terminamos aqui agradecidos a Deus por um trimestre rico e abençoado, mas eu já quero te convidar para continuar conosco nesta dedicação em conhecer a palavra de Deus. No próximo trimestre, nós estaremos estudando os princípios divinos em tempos de crise. Deus te abençoe. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deus te abençoe. Até a próxima aula. A paz do Senhor.